É, né? Que aí faz sentido, né? Colaborativo. Tá bom. Então eu jogo para tudo. O que eu faço? Está colocando o dinheiro como carteiro, o cobrador oficial. Ah, tá. Que ninguém fez, ele cobra. Joia. E como eu não vou para a lista de e-mails, o que vocês querem fazer? Alguém dispara o e-mail? Não, essa lista vai ser publicada. A lista da Então, nós reunião. assinamos lista de presença. Assim, E tem no meio. Aí lá tem o e-mail que você feita a população e encaminhada por e-mail. beleza, só para ter o nome de todo mundo que eu... Isso, você também pode aproveitar, né, e colocar na lista de discussão da beta do gestão, porque todo mundo vai se cadastrar lá também e vai receber. No beta, sim. Tá? Legal, certo. Tranquilo. Bom, para finalizar, são três assuntos. Um é a data da próxima reunião, que é dia 27. Na verdade, 27 do 5. nessa semana é a semana da ASEMAI, que inclusive nós vamos estar lá apresentando o GESAN, nessa data que você escolheu. Então, se puder ser uma semana antes, eu acredito. Semana antes eu acho que tem um feriado. Não, é na semana depois do feriado. Até abril. É o dia 20, então, né? Tá? Então mudou para o dia 20. É isso. E para 20 é quarta-feira. E para finalizar, então, aí dois assuntos. Acho que então ficou um consenso aqui, e para a próxima reunião, acho que todas as empresas que estão desenvolvendo e também as empresas de saneamento que fizeram seus desenvolvimentos, então disponibilizem seus códigos fontes no repositório JIT ou do JIT Lab. Oi. Pode. Só pode mandar para mim, eu deixo meu e-mail com você. Só manda o mais rápido possível. Você coloca na lista de discussão. Ou então coloca na lista. Acho que Por a gente gentileza. começa a usar os beta para ter essa troca de informação. Mas é para dar feedback para eles. A gente começa a ser isso, pode estar pelo e-mail, começa pelo beta para depois gerar e-mail. Não, o beta já está lá e as pessoas que estão cadastradas na lista vão receber já. E algumas aqui já estão. Eu recebi um monte de gente. Não sei quem entrou, não sei quem não. Já está lá. Quem não está, a gente já está pedindo para entrar aqui. Então, quem está presente já vai entrar, tá certo? A gente começa pelo e-mail e já não perde tempo. Então, assim, o primeiro item é que as empresas desenvolvedoras e as empresas de saneamento, elas disponibilizem no JIT aí do portal ou no seu JIT, para depois colocar no portal. Se começar a utilizar isso já, seria bastante interessante, porque já fica um histórico lá das notificações. As empresas de saneamento que estão desenvolvendo por conta própria, que não estão aqui, aí eu vou comunicar isso para, eu acho que eu podia ter uma ajuda, talvez uma comunicação oficial, porque para eles disponibilizarem, né, os códigos que as empresas de saneamento estão. A gente fazer um ofício para o presidente dessas empresas. A gente fala da disponibilização. Tá. Vai para o presidente e aí está ótimo. E aí o outro ponto seria a pauta para a próxima reunião e quem que vai apresentar o que na próxima reunião. Se quiser já definir aqui, teve a sugestão do Rafael. O IPAD ia apresentar uma parte, a funcionalidade lá. O IPAD apresentaria o quê? Eu não tenho a funcionalidade só da RAIS, né? Que é a história do GPS. O RAS seria a parte de negativação de pressão simultânea, é isso? Mas o que vocês gostariam? Não, vocês gostariam. Não sei. Não sei. Tá. É difícil. Inovação. Então, o Grupo RAS, aí as inovações desenvolvidas. O IPAD, o que seria, mano? Negativação do CPF, né? Uma função de negativação. O conteúdo que for você passa. Tá. Se quiser depois sugerir mais alguma coisa. A Procende. Deixa eu só perguntar. Esse daí é uma negativação. Negativação também pode ser interessante. Tem a atualização do carro-chave com o mapa, não sei o que. Ah, isso seria muito legal. Eu gostaria de ver. Deixa eu só fazer uma pergunta. Essa negativação inclui esse processo de cobrança por CPF. É isso aí.
Então não é decretação, é questão da cobrança. Eu ia até entender que negativar os dois, não é negativar. Ações de cobrança, isso é aquilo. Porque ele atende tanto. Eu vou dizer negativo. Você não é como isso. Eu acho que se a gente colocar duas coisas, vai tomar bastante a pauta. Porque aí eu queria, numa segunda parte, discutir um processo que está em andamento. E aí, nesse período até lá, a gente pode ir publicar o que tem e na hora que alguém dizer, olha, isso aqui tem que começar a discutir. Alguém que tem um interesse maior em alguma funcionalidade que está em desenvolvimento. Só uma questão que eu só tenho importante que a gente abordou na última reunião, que a gente continua com a ideia de ter aí 8 colaboradores para aumentar o ritmo da migração do código da versão anterior para esta. Né? Online essa. São 10 online, são duas. Então, na reunião passada, nós colocamos aí que a gente gostaria de ver quais são as empresas que têm a intenção, que acham que podem colaborar com uma pessoa focada para fazer essa ajuda nessa migração. Mas aí para não saber isso antes da gente discutir aquilo que hoje começou a ser discutido, como seria. Porque eu acho que fica complicado alocar recursos que você pediu, uma coisa que não está definida ainda no processo. Eu, particularmente, esse já vai ter no dessa. então, assim, a questão que eu estou dizendo é mexer no corpo do gestão, se hoje tem 8 gestantes, digamos. Como é que vai ser isso? Não, mas eu acho que o que o Arthur está falando é... Então, posso... Vamos só um pouquinho. Está falando o seguinte, nós temos uma proposta de plataforma de arquitetura e definição tecnológica para gestão, que é a migração tecnológica. A gente veio discutir. É outra história. E na última reunião você estava, quando a gente concluiu, apresentou o módulo online com as tecnologias que foram usadas, o módulo BET e o desenho de arquitetura. Isso significa que nós temos que recodificar a migração. É esses cronogramas que eu mostrei aqui, que hoje está sendo feito. Só um pouquinho, deixa eu só concluir. Aí, na nossa última reunião, a gente começou para cada companhia analisar, porque vamos ter que migrar para essa nova versão em função do avanço tecnológico. A gente não pode continuar com a versão Java que nós temos agora, com as limitações que a gente tem agora. Aí, nessa última discussão, nessa última, o que ficou pedido é para cada companhia analisar o que ela pode disponibilizar. E lembra que a gente falou que não é apenas codificar. Tem a questão de homologar. Eu insisto que não pode ser atrás, porque olha só, o caminho que vocês estão trilhando não é o caminho que, por exemplo, que a gente concorda. Não, mas é exatamente isso. Deixa eu só explicar aqui, certo? Por exemplo, a questão da mudança de arquitetura. A gente fez um estudo da mudança de arquitetura e ela não está... Então, mas vocês não poderiam apresentar esse estudo na próxima reunião? É isso que eu estou dizendo. Não precisa se maturar mais para poder avançar. Mas é que isso já foi dado. É isso que eu Já foi dado a data, já foi aberto que eu a pauta. registrei. E deu um registrando, deve ser muito efetivo e até chato. Tá certo? A questão é a seguinte, está se decidindo uma coisa quando a gente não tem ainda o domínio do cenário. Tá certo? Primeiro, fala-se das tecnologias. Tá certo? Eu acho, eu vi uma apresentação das tecnologias e dentro do nosso próprio grupo tem uma série de coisas que está indo até por outro caminho. E a gente está fazendo a mesma coisa. A gente está investindo com o dinheiro nosso. O dinheiro nosso está partindo para você. Exatamente por quê? Só um minutinho. Uma coisa que me preocupa muito. Eu tenho 8 pontos. Tá certo? 8. Como é que vai ficar isso? Qual é o que eu vou trabalhar na arquitetura? Como é que eu vou trabalhar nisso? Como é que vai se colaborar isso? Como é que eu vou unificar? Então, preciso dar resposta para isso antes da gente começar a trabalhar nisso. Mas vocês já estão trabalhando? Deixa eu falar só uma coisinha. Aí, independente disso, ó, o comitê foi criado, foi convocado todo mundo desde a primeira reunião e essa deve ser a quinta ou a sexta. Nesse comitê, só um pouquinho, mano, foi discutir a arquitetura, foi aberto para todo mundo falar o que achava da arquitetura, o que queria, o que não queria. Quantas pessoas participaram? Quantas? Sim, se você mostrar as datas das reuniões... Nossa amiga não vai mostrar. Não, o grupo, vocês participaram. Não, foi convidado. A pessoa veio seguindo no Veja só, inclusive, mas não veja só um só. pouquinho, mas só
Mano, vocês participaram e vocês ficaram de dar uma resposta. Ninguém respondeu. O que acontece é que a gente não Você está querendo levar a gente a reboque. E não é. Ninguém vai. Eu não vou ir a reboque. A pauta da reunião era: o IPAD irá apresentar a sugestão de tecnologia. Nós marcamos uma reunião porque vocês pediram para marcar essa reunião. Qual foi a reunião? A reunião, vocês pediram essa reunião. Não. O Thiago e o Rafael pediram. Inclusive, eu liguei para você. Você está lembrando que eu liguei para você? Você disse, inclusive nas empresas. Desculpa, mas a gente tem que deixar claro. Você disse nas empresas que a gente tinha concordado, que a gente estava dentro do processo. Eu liguei para você, desautorizei você fazer isso. É que eles se identificaram como consenso. Não. Eu não Eles sabia que estavam eles... lá como pessoa física, eles não estavam representando nem parte nem consenso. mas eles não falaram Não, que falaram. eles falaram que eles eram do PAD da consenso. Mas deixa eu só me dizer uma coisa. Esse é para você, e ele está caminhando. Só entra e só trabalha e só colabora quem quer. A gente não pode entrar nada. Agora, nós não podemos retroceder porque alguém, no caso vocês, entraram e estão questionando o que já passou. Não tem problema, a gente quer ouvir. Dê as suas propostas, vamos continuar. Você vai correr o correr o risco de refazer. Não tem problema. O problema é que eu não posso correr o risco de não fazer. É esse que eu não posso. A gente não pode não fazer, a gente está andando. Eu acho que, inclusive, isso aí é o próprio Ministério. O próprio ser. Com que recurso vai ser feito isso, tá certo? Tá ok? Para não escolher o risco de fazer e isso não avançar. Tá ok? O que eu estou falando disso aí, tá certo? O que eu estou falando é em cima disso. Hoje a gente vive num momento de crise, não sei o que, tudo isso. A gente está colocando do recurso nosso, não é do governo de ninguém. Tá certo? Porque a gente tem uma ideia de fé da que eu vi. Tá certo? Ok? Mas se você está dizendo que já está decidido... Não, eu, mano, na reunião em Recife, desculpa, eu vou dizer o seguinte, já está decidido. Não, mano. Foi decidido dessa forma e dessa Mano, forma. na reunião em Recife, quem pediu uma reunião para decidir foram vocês. E nós marcamos essa reunião para atender a necessidade de vocês. Só um minutinho, só para a gente não ficar com a palavra na boca de ninguém. Hoje existe uma arquitetura definida caminhando. Desde o início nós dissemos que essa arquitetura pode ser adaptada. Vai ser aplicada em qual gestão? Calma. Vai ser aplicada em qual gestão? No gestão que está sendo desenvolvido, chamado BED e online. É esse que está sendo usado. Que serve de base da COSAMPA. Não. Qual é a versão que é nova? A partir seria? Você vai partir do zero para colocar o GC todo de novo? Para a nova arquitetura. Isso. E aí, nessa nova foi apresentar todas as arquiteturas, como está sendo usado, quais as ferramentas, e a todo momento nós estamos abertos a alterar, melhorar, expandir, retirar a arquitetura, não tem problema nenhum. O que não pode é dizer assim, não, para, espera, Beltrano. Não, para, agora vamos discutir. Não, parar, ninguém vai. Nós vamos A gente continuar. começou a discussão hoje de uma forma. Pinheiro chegou aí, colocou de uma forma bem preliminar, bem simplória de como seria. Aí discordando daquilo dali. Aí disse, não, isso aqui não está decidido, aqui a gente vai, não sei o quê. E aí agora está definido, a arquitetura está definida, não sei o quê, não sei o quê. Sim. Então, Vamos caminhar. Mano, vocês nunca chegaram e falaram qual é a tecnologia que vocês querem. E nem como e nem criticar a arquitetura, nem contar as atividades, nada. Informação. Nunca compartilharam nada. Nunca compartilharam nada Ah. de tecnologia, nunca compartilharam nada de nada. eu Só falam que tem estudo, mas nunca teve nada. Nunca teve a crítica, nada. Nunca teve. Não, eu estou falando, vocês estão falando que tem inovação, que tem alterações, que tem estudo de arquitetura, mas nunca teve nada. Vamos voltar ao que era antes, né? Eu acho que a gente caminhou para algumas situações e, como a Joana disse, a gente pode reestudar algumas coisas. A gente está com algumas coisas em andamento e outras coisas a gente vai continuar. Se o IPAD agora está Nesse modelo aí eu estou fora. está se propondo, Nesse modelo eu estou fora. está se propondo a mostrar as tecnologias que Não, eles... nesse modelo que estão propondo, da forma como vai caminhar, eu não dou um passo a seguir. Agora, se você discutir primeiro, como é que vai... Não é meu passo não. Veja só, qualquer pessoa, aqui
Vinícius sabe, o cenário hoje, inclusive, eu citei o caso do gás aqui, que tinha um que empresa manda em 6 empresas, uma manda nas 6, determina quem tem prioridade, quem não tem, o que é que vai ser desenvolvido, como é que vai funcionar. E eu, inclusive, citei, se botar uma empresa que faça parte do grupo Mitsui, tá certo? Vai enganar. O que eu estou querendo entender aqui, como é que isso seria feito dentro do cenário que nós temos, tá certo? Que temos 8 fornecedores, tá certo? Todos com sistema implantado nas empresas, tá certo? Todos eles com regras diferenciadas, com perfil de clientes diferentes, com tudo mundo. É isso que eu estou tentando entender. E vim à reunião passada para entender isso, vim nessa daqui, pensei que estava até entendendo. Aí quando chega agora, eu vou pedir tudo de novo. Vamos lá, vamos É que começam a... Eu não sei se você está entendendo desse jeito, os fornecedores estão entendendo desse jeito. Não sou eu que estou errado. O que eu preciso entender, assim, ó, agora há pouco começou a dizer que era preciso entender um modelo de, inclusive, fazer o financiamento disso. De quê? Falou agora. De financiamento? De como o recurso. De recurso que ia ser utilizado por isso. Você acabou de falar. É isso que eu preciso entender. Eu estou dizendo que da forma como a gente está, se for esse poder aqui, a gente vai lutar do nosso. O que eu disse foi isso, não foi entender. Exatamente porque acho que está sendo tratado de uma forma muito superficial a coisa. Qualquer pessoa que entenda bem desse cenário, que tenha diversos clientes, que tenha relação com esses clientes, sabe que não é tão simples assim unificar esse código, tá certo? Sem estar bem definido como é que vai fazer. Qual é a responsabilidade de cada um, como é que vai ficar, como é o futuro, quem é que vai, como é que vai ser feita a gestão disso, isso aí. É isso que precisa ter resposta. Então vamos lá. Deixa eu ver se consigo fazer a pergunta que eu preciso fazer. Você colocou de novo aqui a questão. Se tiver algum recurso, vai adotar o teu modelo, certo? O teu modelo é o que o IPAD está fazendo internamente lá e tal. Ok. A pergunta eu tenho que fazer é o seguinte. Se tu tomas essa decisão agora, é porque, já que tu disse que o modelo está muito superficial, tu acredita que o teu modelo esteja mais maduro, esteja melhor, esteja contemplando mais coisas, lá, e que pode realmente ser. Tá? Tu vais trazer o teu modelo para nos apresentar e nós nos convencermos que tu está fazendo uma coisa melhor? Veja, a primeira coisa, antes de qualquer iniciativa, em termos de modelo, o que nós vamos fazer, o que nós vamos deixar de fazer, como é que vai ser essa versão, que tecnologia eu vou utilizar, é de como essa comunidade vai funcionar. Tá certo? É de como isso vai se tornar realidade. Como é que a Copesa vai se submeter, tá certo? Ou a KR, ou qualquer uma outra empresa, se submeter a coisas que, até pela participação delas nisso aqui, tá certo? Tá ok? Ela não funcionalmente é praticamente impraticável colocar isso. Tá certo? Então, isso aqui precisa ser discutido, como é que vai funcionar, como é que vai ser a gestão disso, como é que vai ser a unificação disso, planejar isso aqui, que aí sim, aí a gente diz, ó, isso aqui funciona, isso aqui não funciona. Tem uma sugestão, por exemplo, nossa? Não é para discutir isso aqui. Foi isso aqui que a gente pediu na reunião passada. Já trouxe, foi trazido. Isso aí não atende 5% do que a gente diz. Pode trazer mais. Mas você pode ajudar nisso? Você pode ajudar? Na discussão daqui pode. Não, trazer na próxima reunião. Trazer na próxima reunião as suas melhorias. Você está atrás de minoria, eu estou atrás de como vai funcionar o processo disso aí. Eu estou na etapa antes. Mas você pode contribuir? Para as pessoas se motivarem a aderir isso aí. Então, mas a gente precisa da sua contribuição. Nós já demos a nossa contribuição. Se você acha que é 5%, a gente precisa do seu... Não está fechado. Do seu 95%. Se houver um espaço, se reúne as empresas e diz, ó, está aqui, o cenário é esse, o cenário mas só, é isso que eu imaginava que você tinha apresentado. O cenário é esse,
quais são as dificuldades de implementação disso, quais são os impactos nas empresas, tá certo? Como é o procedimento das empresas em relação a esse sistema. Isso aí. Então você pode fazer isso e apresentar na próxima reunião? Eu posso trazer as perguntas, todas. Não, a gente quer respostas. A gente não quer as perguntas. Olha só, que vocês estão discutindo. eu quero falar assim, o modelo que hoje está implantado, ele atende, ele tem fornecedores, tá certo, que trabalham com o sistema, tá certo? E o que precisa é alinhar a relação cliente com o fornecedor. Cada um tem. Cada um tem. Não atende, é humano, não atende. Nada. Cliente fornecedor é o cliente, eu fornecedor. A questão cliente-fornecedor é uma cliente empresa-empresa. Ponto. Certo? O que a gente está querendo ver aqui é como que a gente consegue dar uma longevidade ao GESAM. E para isso a gente está discutindo várias possibilidades. Tá? Foi colocado na mesa já há muito tempo essa possibilidade, que não é a definitiva, mas é a que nós temos para o momento, né? E que pode ser a qualquer momento, e para de consenso, Grupo RAS, Pro, trazer isso assim, olha, eu acredito que o modelo de negócio possa sofrer uma alteração assim, para que o funcionamento seja assim. Não tem problema algum, mas tem que trazer. Tá? Eu vou trazer um modelo como funciona hoje. Como funciona hoje, e que eu não tenho a resposta para isso. Eu estou querendo pegar a resposta aqui. Se a gente está procurando fazer isso, quais são as respostas para isso aqui? Porque o que? Aí sim, não está todo mundo alinhado, isso aqui vai funcionar, não sei se vai. São duas coisas bem diferentes. E aqui, ó, o modelo que hoje existe é um modelo de negócio empresa a empresa. Tá? Então, só para usar o IPAD como exemplo, nada mais do que isso, o IPAD tem um contrato com X empresas, ele faz a gestão do código dele, não, teoricamente, tá? Não faz uma contribuição deste código com outras empresas, né? Só as empresas beneficiadas são essas aqui. O que pode sair, sai de lá. Tudo que existe implantado, sai de lá. O que nós precisamos e queremos aperfeiçoar é justamente... Isso que não é verdade. Justamente... Nós não vamos voltar, né? A gente quer dar uma oportunidade, foi por isso na cidade, a cidade que doou esse código. Humano. Eu não estou achando. O que eu não posso aceitar é dizer que a gente não contribuiu. Não contribui. Está 3 anos desatualizado. Em 10 anos, tudo evoluiu. Então, como nós vamos garantir que a gente continua com gestão mais 10 anos, melhorando significativamente. Durante 10 anos, não tivemos evoluções de tecnologia. E a gente chegou em determinado momento que isso é preocupante. E aqui estamos propondo novas tecnologias para dar esse avanço. O IPAD tem novas ideias de tecnologia lá, ótimo, vamos agregar. Isso é uma coisa. A segunda coisa, que eu vejo que está bastante, talvez implícita na tua fala, é a questão. O Ministério não vai efetivamente financiar um GESAM 2. Eu acho que vai ter certo. Tá? O que nós queremos fazer é fazer com que as empresas de saneamento e desenvolvedoras saibam que elas, em conjunto, possam melhorar ainda mais a gestão das empresas de saneamento. Porque um princípio é muito simples. Alguém nos Estados Unidos, em um determinado momento, falou que TI era commodity. E o cara foi criticado em um determinado momento. Mas cada vez mais, hoje, a gente vê isso. TI é commodity.
O que diferencia isso, o que diferencia aqui é atendimento, é o trato com o cliente, como que você resolve, e todas as outras questões que a gente sabe. Tá? E isso vai continuar sendo exatamente a mesma situação. Agora, nós podemos, enquanto saneamento, dar uma evolução, mais uma evolução, na ferramenta. Tá? E o modelo, a gente tem um modelo conceitual, tem um modelo que funciona em termos de código, que a gente mostra como que ele faz a interação, não é perfeito, tem complicações, temos que coordenar regras de negócio diferentes, ok. Contribua uma outra alternativa. Sem problema. Arthur, veja só, deixa eu fazer uma outra abordagem. Essa discussão nasceu da seu apelo, repetindo o que eu tinha conversado sobre a necessidade de se colocar recursos neste empreendimento, colocar, acelerar, enfim, claro que avance. Né? Então, na realidade é o seguinte, quando eu fiz esse pedido para você apresentar uma proposta de modelo, não provocativo, mas até de enxergar o que é que estava sendo colocado e hoje de manhã eu repeti esse assunto, há uma necessidade de se compartilhar junto ao comitê do desafio, do problema que se tem pela frente. Né? Nós partimos inicialmente de um modelo que é o atual, que foi esse que você colocou. Então, cada empresa, algumas de um para um, outras de um fornecedor, fornecendo manutenção do GESAM para mais de uma empresa, mas o fato é que hoje existem 10, 11, 12, 13 GESAMs implementados, a grande maioria deles com milhares e milhares de horas de customizações para atender as práticas funcionais, processuais daquela companhia. Então, pega uma CAET, pega um casal, cada um investiu milhares de reais em horas para que o GESAM fosse customizado para atender as suas particularidades. Isso vem, no somatório de alguns anos, um conjunto enorme, funcional, difuso, né, próprio, cada um, para uma de suas companhias. Esse é um questionamento que nós já fazemos, eu particularmente participo desse questionamento há 6, 7 anos. Né? É o modelo que está atual. Né? Ponto. Bom, e cada uma delas está rodando, ou implantação, ou rodando, mas com um conjunto enorme de reais e de horas gastas para adaptar o GESAM às particularidades dos seus negócios. Uma casal é muito diferente de uma delas, apesar de fazer a mesma coisa, ler, processa, fatura, arrecada, cobra, mas cada uma, aposenta também, tem suas particularidades, tem seus marcos diferentes, tem sua cultura própria, a forma de que tem os seus gestores que entram e que quer mudar de ponta cabeça, quer fazer de outro jeito, e faz assim, e aí o sistema nós somos contratados para customizar, para atender a vontade de um gestor. Bom, aqui nós temos 39 anos de relacionamento, a gente já sabe como é que isso funciona. Então, esse é o modelo atual que está colocado. Bom, existe um esforço que está sendo feito, unilateral, mas com apoio desse comitê, por parte da COSAMPA, de fazer um esforço de melhoria de interface, de design, de plataforma tecnológica, atualização da Europa, que está sendo tocado e financiado pela COSAMPA, né, por meio da empresa da Fundação Paulo Joel trabalha, e que está caminhando numa direção, obviamente com 2, 3, 4 colaboradores, vai levar um caminhão de tempo, 2017, 2018, para se concluir o quê? As demandas e os requisitos atuais da própria companhia que está financiando, as dores e as necessidades estão lá colocadas. Cada uma das companhias que estão aqui representadas, as que não vieram, tem as suas demandas que já estão rodando e um backlog de coisas que eles querem implementar. Quando se coloca a necessidade de colocar mais recurso nessa iniciativa que está posta, o questionamento que vai se fazendo é, bom, tudo bem,
eu vou colocar recursos, vamos imaginar, eu não sou de companhia de saneamento, vou fazer o questionamento que eu faria. Bom, eu vou colocar 1 ou 2 recursos sobre as minhas dispensas para chegar aonde? Para chegar numa versão que ainda está muito descolada, né, do que eu estou precisando. Está muito descolada da minha necessidade, embora talvez esteja próximo do que a COSAMPA, principal financiadora dessa linha, está acontecendo. Então, o questionamento que, no meu modo de entender, deve ser feito, e a forma como a gente deve buscar, é como é que a gente linka esses dois mundos. Né? Eu estou tentando traduzir o que o Eumano está colocando de uma forma um pouco diferente. Como é que a gente... São 2 grandes questões. Como é que a gente unifica esses dois mundos, ou seja, várias fontes, cada companhia financiando pedaços das suas customizações, etc. E como é que isso poderia ser migrado para uma versão unificada, com um comitê que gerencia, o que é que vai ser liberado, em consequência, porque isso é um pacto, não é uma coisa trivial. O exemplo dos gerais ajuda a ilustrar isso. E o segundo é, dali para frente, né, como é que isso caminha. Então, quando eu, na última reunião, fiz uma proposta para que fosse apresentado o modelo, não foi isso que foi apresentado hoje de manhã, não era isso que nós estávamos esperando. Né? A minha expectativa era que já tivesse pelo menos alguns elementos desses 2 desafios que eu estou colocando respondidos, que até agora, pelo que foi posto, ainda não tem. Embora vai ficando claro que existe plataforma tecnológica, existe tecnologicamente falando, do ponto de vista do software, como implementá-lo. Eu acho que as dúvidas sobre tecnologia, etc., vão se dissipando, porque o próprio GitHub já é um processo bem mais maduro, etc. Eu acho que quando eu sugeri uma reunião específica, pode até ser próprio comitê, mas com uma outra finalidade, foi no sentido de discutir um pouco mais isso. Eu não estou questionando a tecnologia, se vai usar Ruby, se não vai usar Ruby, se vai ser o Rails, se não vai ser o Rails, se o Postgre é o melhor, se não é. Não, eu acho que não é essa a discussão. A discussão é o modelo, né, do negócio, para onde é que ele flui. Isso que eu pedi para colocar. Os stakeholders, olha, como é que entra a companhia nesse modelo, os prestadores, não só, tem vários, entram nesse modelo. Como é que teria um comitê que deve centralizar, porque ele não pode funcionar pura e simplesmente, aleatoriamente ele não vai funcionar. Eu comigo, você mesmo colocou um exemplo que eu acho que foi muito interessante. Olha, o fulano contribuiu pra caramba, mas eu não tive nem tempo de olhar. Bom, alguém vai ter que ter um compromisso de olhar, de avaliar, né? Que vai ter que estar custeado de alguma maneira por alguém, por uma companhia, por um pool de companhias, por um consórcio, sei lá, de alguma maneira, para eu passar o tempo, né? Como você me citou, o dia todo olhando quem mandou, quem não mandou, alguém está me pagando para que isso, alguém está custeando isso, né? Então, eu acho que assim, só para eu concluir, eu estou talvez falando a mesma angústia dele, só que de uma maneira talvez um pouco diferente, para que fique mais claro. E é um caminho que eu acho que a gente precisa mergulhar, né? Independentemente dos avanços da tecnologia, das constituições, etc., mas de alguma maneira nós temos que caminhar para essa abordagem, inclusive respondendo. Nós vivemos num modelo capitalista, pelo menos por enquanto vai se tornar assim. Quem paga a conta, como isso é pago, de que maneira que isso é autofinanciado, etc. São questionamentos. Eu acho que a gente precisa, estou tentando mapear o problema de uma maneira um pouco mais ampla, para que a gente não fique só preocupado em tentar encontrar uma solução platformica, software, Git, etc., mas encontrar um modelo partícipe das companhias, etc. Até porque, se isso ficar mais claro, ficar mais bem definido, eu não boto mais só um recurso, eu boto 2, eu boto 3, eu boto 4, eu boto 5, porque agora já está mais claro para onde é que nós estamos caminhando. Bom, primeira questão, por que a gente retomou o comitê? O comitê das companhias são elas que pagam esse aqui. Sim. Todos nós estamos aqui bancados por ela. Ela que paga nosso salário, ela que demanda nosso serviço, e elas adotaram a gestão por um motivo. Porque é compartilhar que ele precisa desse recurso. A gente sabe que uma empresa, vocês dois são desenvolvedores antigos da área de saneamento, sabe qual é o custo de
desenvolver uma solução proprietária. Tem companhias que não importam. Essas municipais, por exemplo, tem que manter um software se não fosse dessa forma. Então, a ideia é que o software seja compartilhado para que os custos e os benefícios disso sejam compartilhados de uma forma melhor. Cada um tem o direito de contratar e trabalhar como quiser. Por isso que eu disse para ele, nós não podemos entrar aqui na esfera de contratação. Eu não contratei ninguém. A Gespisa pegou os funcionários dela e colocou. A COSAMPA adotou o convênio com a universidade. Outros contratou para frente, contratou a consenso de base, e assim foi indo. Cada um, mas qual é o interesse da companhia? Sistema que tenha condições tecnológicas de adotar. E hoje a gente vai ter que trocar, porque a gente falou no último reunião. Como é que eu vou trocar a versão? Eu vou dizer, olha gente, espera aí que a gente vai desenvolver em 2017, eu levanto uma nova versão, ou então eu vou esperar chegar na situação de que não há mais condições de gestão atuar tecnologicamente. Então eu não tenho mais equipamento, eu não tenho mais condições de gestão, não vou meu. Aí eu pego esse código novo fora e vou procurar no mercado uma outra ferramenta. Então é isso. Começar tudo de novo. É isso que esse comitê veio aqui discutir e chamou as companhias e colocou para dizer, olha, nós estamos gastando dinheiro, cada um de nós aqui está dando, no mínimo, cada um está colocando 1 milhão de uma companhia estadual por ano no gestão, de uma forma ou de outra. Ou para saber usar, ou para saber implantar, ou para melhorar, ou para configurar particularmente, etc. Mas a ideia é que ele é um software público. E é isso que eu vinha falando em todos os ambientes. A COSAMPA também, tem um monte de gente que tem ideias, né? Que fala, eu quero gestão para fazer isso, quero gestão para fazer aquilo. E a gente tem que colocar como desenvolvedores e mantenedores de gestão qual é o objetivo e dizer para eles, olha, você quer isso? Muito bem, pode contratar e fazer. A gestão não se presta a ser um financeiro da companhia, por exemplo. Ele não é um MP, ele não vai substituir. O foco dele é isso e vamos trabalhar com isso. Quando nós discutimos a questão tecnológica, etc., porque nós já sabemos de antemão que precisamos mudar essa arquitetura. Até mesmo a Compesa veio aqui e colocou um monte de problemas, contratou consultorias de lá de fora e chegou à conclusão de assim, o problema não é que pode, não me atende, o negócio não é aquele. Eu já estou no meu limite tecnológico, eu não posso mais expandir equipamento e vai resolver o problema. Então nós colocamos isso lá. Para falar como é que a gente vai trabalhar em conjunto, eu vou usar a Compesa como exemplo. Veio uma segunda, então, acho que na terceira reunião, que agora foi nem na primeira reunião do comitê, e nós colocamos tudo que estava sendo feito e discutimos isso aqui, que é o orquestrador do VET. Eu vou usar o VET novo como exemplo. Falamos por que ele foi feito, qual foi a base de processamento, as soluções que ele trazia para o processamento VET. Não sei se você participou, acho que não. Não, mas o time nosso participou. Isso. Então, isso é solução comum. Todas as empresas que vão usar o VET vão usar esse mesmo código. Precisa você engenheiro codificar o que está pronto? Não, mas se a Procenge for desenvolver um processo específico para casal, ela desenvolve acoplado. Por isso a gente chamou de orquestrador ali. Então, quando a gente falou desses técnicos ou essas pessoas das companhias, a Compesa, o pessoal vai falar comigo ainda, não sei, mudou, porque eu conversei com ele nesses 2 meses, disse, nós vamos desenvolver um processo nosso em cima dessa plataforma aqui. Ele vai pegar o desenvolvedor dele, estudar a análise dele, vai conversar com o posto que desenvolvemos isso aqui, que disponibilizamos para que ele faça o processamento dele e coloque lá nessa plataforma. E o que a gente vinha conversando é, não dá para mim fazer o gestão e trocar, mas eu posso ir integrando, eu vou substituindo parte dele. Não dá para fazer isso. A gente foi e fez o cadastro online, que era a parte do sistema totalmente novo na nova plataforma, disponibilizamos, mostramos para vocês, homologamos na COSAMPA e colocamos em produção. Então, o que se quer hoje, caso que cada um tenha sua configuração, primeiro, tirar toda essa parametrização de dentro do código. Portanto, é dessa forma. A gente abre o código para você ter lá. if, Compesa, if, não sei o quê. Não pode. Isso tem que estar fora do código. Isso aí é tecnologia de desenvolvimento. Então, eu vou desenvolvendo pequenos pedaços como operacional, a gente colocou tudo que é novo, como operacional, colocando lá e tirando, parando, tirando as coisas. Cada fornecedor, cada companhia vai definir a sua prioridade e vai trabalhar nessa plataforma nova, inclusive coisas que não tem hoje. Como você falou, eu tenho uma lista de demandas. Hoje eu não quero me preocupar com questão tecnológica, mas as minhas demandas estão aí, eu preciso resolver. Eu preciso implementar uma nova coisa que eu tenho. Por que eu tenho que implementar na plataforma antiga? Por que eu tenho que repetir o que eu já sei que está esgotado? Então eu preciso de uma forma nova, um modelo novo que eu consiga acoplar o interesse e desenvolver. Então, o interesse dessas companhias, como companhias, é esse, é reaproveitar e facilitar. Do desenvolvedor, seja ele fornecedor ou não, é estar aqui integrado para
ou dizer que a arquitetura não está atendendo, porque ele tem essa necessidade de estar lá, e assim evoluir. Código único, ninguém está discutindo aqui mais neste momento. A gente não tem maturidade para ter isso, até pelo que nós já estamos. Mas a gente está discutindo uma plataforma de desenvolvimento integrado que um possa aproveitar o código do outro de uma forma organizada. Mas isso só existe se trabalharmos em conjunto, porque se eu estiver sozinha, como você falou, unilateral, eu vou resolver os meus problemas, eu não conheço os seus. Então, quando nós convocamos as companhias, e a gente disse muito claro em todas as reuniões, não queremos só desenvolvedores, que é usuário. Porque se eu estiver resolvendo lá o problema da negativação, eu quero discutir com o usuário de outra companhia. Ele não vai colaborar comigo, pode, mas ele vai colaborar com o negócio. E se o meu negócio, eu estou fazendo alguma coisa que eu tenho que parametrizar, eu vou descobrir aí. Então, essa discussão do comitê eu propõe, porque ele não vai parar. A questão de negociação de fornecedor do cliente não é aqui. Não é aqui que a gente vai ter isso. Nós somos um comitê de software livre. A gente não é aqui a regra de cada um. Quem tem obrigação com objeção, quem tem obrigação de disponibilizar, quem tem obrigação de colocar, é a companhia que adotou. Como ela vai fazer isso, se através do seu fornecedor, se particularmente ou não, ela tem que resolver. Mas ela tem que ser cobrada disso. Ela não pode, eu venho aqui, pego tudo, levo, seja de qualquer forma, seja eu, desenvolvedor original ou não, cobro do meu cliente para fazer aquilo e acabou. Eu não coloco como público lá e a companhia diz, não, eu estou pagando, eu não quero. Ela responde à comunidade que ela está fazendo isso. E não o fornecedor, não o desenvolvedor que foi pago. Porque no momento que ele pegou e desenvolveu a partir do GSAM, usou o código de GSAM, por lei ele tem que devolver. Agora, quem é que está bancando? Quem é que é o dono disso? É quem contratou. Que é isso que nós falamos anteriormente. Então, o que nós estamos caminhando com o comitê é isso, essa nova plataforma, para que ela seja discutida e possa ser a base do GSAM novo, que vai surgir daqui, no caso, nessa velocidade que estamos, daqui a 4 anos. É isso que nós queremos. Acho que os motivadores, o problema ou as dores, às vezes tem as dores de uma peça, não tem problema. Só dores, só sintomas. sintomas. Claro, acho que assim, compartilhar, acho que todos sentem de uma maneira ou de outra, esse é o aspecto. A abordagem nova, embora não modelada, mas vai aparecendo highlights de alguns elementos, como ela deve ter, deve fazer parte também do aculturamento da própria companhia, porque, de alguma maneira, muda o status quo da relação atual com o seu prestador ou com a sua equipe de TI. Né? Vou separar as duas coisas, embora elas tenham a mesma natureza. Ou eu faço, como tudo é baseado em hora trabalhada, alguém está pagando uma hora de trabalho, eu estou pagando diretamente para o eu estou pagando alguém para fazer para mim, mas eu não estou pagando licenciamento de software. Né? Então, a relação com o prestador ou o colaborador com a companhia muda, porque ele passa a ter compromissos comigo e com um grupo a qual eu faço parte, que eu estou almejando daqui a tanto tempo obter tal retorno. Né? Eu não vou botar dinheiro, botar recurso nessa crédito que foi aberta em relação ao GSAM para amanhã no benefício. Né? Quando eu falo amanhã, benefícios em escala, porque como você falou, não adianta tentar imaginar um GSAM 2.0, que não vai chegar nunca, porque a demanda que continua correndo, ele nunca vai alcançar o que você tem hoje. Ele tem que ir em blocos, em camadas e ondas substitutivas. Mas precisa estar compartilhado entre as companhias contratantes, inclusive com seus modelos contratuais, sejam atuais, sejam futuros em relação a isso. Então, a minha preocupação em colocar essas coisas é que nem todos que participam, porque as pessoas conversas posteriores aos reuniões, isso não vai ficando, ainda não está muito claro. Então, o meu objetivo é tão somente de colocar, pontuar os elementos que vão tornando essas questões mais claras, porque a primeira pergunta que um casal vai fazer é, olha, vamos botar um recurso lá? Peraí, mas botar um recurso lá para quê? O que, é que vai acontecer lá no final? Eu não estou vendo. Então, quando a gente começa a enxergar... Vou dar um exemplo do casal mesmo. Por exemplo, o casal e vocês como contratantes. Hoje o Pedro de manhã fez uma colocação que eu achei bastante positiva. Nós vamos procurar com a Procede para discutir, repactuar algumas coisas. Ele acha interessante vocês estarem nesse processo. E mais do que isso, porque, de fato, é o que eu falei, muda a relação. Cria alguns elementos que não tinham no modelo
perigoso. E aí o exemplo que eu ia usar é exatamente essa situação que eles estão enfrentando de cobrança individual por pessoa. Então, hoje, a ferramenta deles ou não está atendendo, ou o processo não está atendendo, tem alguma mudança a ser feita. Ou tem, não está sendo utilizado adequadamente. E era aqui chegar e falar assim, ah, a outra companhia tem. Então, é a mesma versão? Não. Nós temos duas raízes diferentes. Agora, o que pede ele chegar para vocês e dizer assim, olha, Procede, entre em contato lá com a COSAMPA e veja o que tem lá que não tem aqui. E veja, então é isso que nós estamos discutindo. Nós estamos falando do modelo zero. Aí vamos chegar na situação que vocês identificaram, porque não, realmente eu tenho que fazer o meu estudo de novo, porque independente de ser uma alteração pequena, aparentemente lá, a minha raiz é totalmente diferente. Eu não sei como é que está de vocês. Aí você chega e diz o seguinte, olha, eu vou ter que fazer do zero de novo. Eu vou ter que refazer a minha parte para conseguir atender. Estou dando só um exemplo, não estou dizendo que isso vai acontecer. Aí você chega e diz, olha, eu vou refazer. Tudo bem, vou resolver, mas eu vou refazer essa funcionalidade que atende a você. Tá bom? 7 horas. Não morre. Então, que você vai desenvolver essa nova funcionalidade, vai fazer usa como forma nova para que já não tenha que ser refeito e recuperar. É isso que a gente está discutindo. É dessa forma. E esse entendimento que tem que mudar a relação só vai ter se estiver participando. Se ele estiver lá de fora, ele não vai ter. E a grande vantagem que eu vi é que você consegue colocar os móveis nessa nova tecnologia rodando o GC antigo. E isso é não deixar o avião deixar de voar. Na realidade, isso não depende nem da tecnologia. Você pode fazer isso mesmo Sem essa é uma questão de estratégia na hora de evoluir. Exato. Nós passamos por isso aqui na quinta geração do AMP. É isso de forma... Tem quantos anos? Gestão de 10 anos já, né? Ele não passou por isso nenhum momento. Então, chegou o momento para a COSAMPA. Porque a COSAMPA está vendo que no futuro ela não vai rodar uma versão. E ela não vai passar trauma de novo e dizer, cara, é um novo software. E porque é muito claro ficar investindo em equipamento, em hack de servidor. É muito mais caro, às vezes, ficar investindo em hardware do que melhorar o teu software, né? Melhorar o seu software para usufruir do seu área. E o outro aspecto... É muito melhor e mais alta questão. Existe o outro aspecto, e aí é uma questão de contratantes, de que existe um valor mensal estabelecido que limita X horas, que normalmente ele é aplicado diretamente no questão produtiva ou evolução funcional. Um investimento, seja ele por quem for, de um retrofit, né, da plataforma, é um valor, volume de dinheiro colossal para qualquer companhia de transporte. E a primeira pergunta que o gestor vai fazer, como a Compesa fez há 2 ou 3 anos atrás, eu já gastei umas contas lá, 23 milhões de reais, eu vou gastar de novo. Pior, né? Eu gastei 23 milhões de reais que pode ir todo por ralo. Vai chegar uma versão nova, completamente diferente. Por isso que a gente está reunido aqui para cooperar. Ele não parou de investir. E não vai parar. Não vai parar. A gestão ainda roda 5, 6 anos bem ainda, esse antigo. Mas a gente vai esperar chegar esses 5, 6 anos para preparar por isso. Veja só, isso é sensível. Nós fizemos um projeto há um ano e meio atrás, colocamos junto com o César, para fazer um redesign de modelos de interface, utilizando registros melhores no X, etc. Depois fizemos um orçamento, porque não é só uma questão de tocar essa área, tem de escolar o código do visual, que foi conseguido do DBS para a ótica, que é um investimento relacionado ao nosso de 4 milhões de reais. Você não vai apresentar isso para uma casal, para uma casa, para qualquer um. Isso é ideia. Não faz Mas se sentido. você pensar o seguinte, 4 bilhões de reais, vamos 6. Vamos por 6. Todas essas companhias estão investindo, só que elas não sabem que não tem isso. Elas estão pagando mensalmente para fornecedores manter o código dela. E se ela imaginar, olha, eu estou pagando 1 milhão, se isso é 1 milhão, eu vou tirar 200 para fazer isso, para fazer a atualização tecnológica, eu vou chegar lá na frente com esse problema resolvido. Se não, eu vou chegar lá na frente e dizer, agora me dê os 4 milhões de 6 milhões aí, porque senão você não tem código novo. Mas se fizer parte do projeto, do planejamento, empregados, etc., ela sabe o que ela vai receber daqui a 6 meses, 8 meses, 1 ano e meio, etc., isso muda
muda. Por isso nós temos um cronograma, por isso ele está dizendo assim, olha, vamos trabalhar cadastro. O cadastro vai terminar em tal época. Eu vou colocar tudo nesse beta. Quem quiser participar é só colocar. E o que a gente puder atender, o código, quem está fazendo é a COSAMP, é ela que está bancando, mas em nenhum momento ela vai dizer, eu não vou fazer. Eu não vou colocar. Ela não disse isso até hoje. Então, se tiver alguma situação que alguém solicite, diga para eu preciso disso, e a COSAMP não pode fazer, a gente vai dizer. Senão, eu vou fazer. E esse cadastro vai servir para COSAMP, para Compesa, para KR, para Casal, para qualquer um. Mesmo, por exemplo, a consciência não querendo aderir agora, daqui a pouco ela vai querer usar o cadastro que já foi desenvolvido. Agora, se ela usar esse cadastro, não é lógico ela fazer as evoluções sem colocar no repositório mais, porque está se beneficiando, mas não está colaborando. Para mim, não dá de negócio especificamente, qualquer negócio fornecedor. Até então, né, se eu sou o diretor de uma empresa, uma fábrica de software, o que eu tenho que fazer? Eu estou captando os meus clientes 1 milhão de licenças, 1 milhão por mês, né, seja lá do que for, e eu estou botando numa conta de investimento futuro 200 mil. Aí chega um determinado momento que eu digo, bom, agora eu tenho que dar uma nova versão do meu software. Depois vocês passaram 5 vezes, tinha um sistema em COBOL que acabaram migrando do GSAM, né? Sabe bem disso? Esse não é o meu caso, viu? Qual? Os 200 mil É mais. Mas enfim, tá? Vai guardando que é um determinado aí, vai saber. Mas aí chega um determinado momento, aquele fundo que tinha lá, você diz, bom, agora eu tenho R$1 milhão de fundo e eu tenho que colocar mais 3 para lançar uma nova versão. Tá? E aí, se eu quiser, eu não vou conseguir manter. Aí os 800 que eu recebi, tá direito que eu fiz. e aí o que aconteceu? Você desembolsou 3 milhões para ter uma nova versão de um software X qualquer. O que a gente está propondo é que tu não bota mais 200, é que tu bota 20, e que o outro vai botar mais 20, e que o outro vai botar mais 20, e que o outro vai botar mais 20. De diversas maneiras. Quais são as maneiras? Cara, traz aí, Matheus, me dá uma sugestão. Eu posso te dizer, tem várias sugestões que nós tentamos fazer ela desde 2007. Tá? Até 2010. E todas elas no sentido de tentar fazer um comitê gestor formal, remunerando alguém para fazer e tal, sempre acabava esbarrando numa questão legal. Tá? Vários modelos para a comunidade, para a gestão do código, para garantismo, que foram testados. Corinto sentou com nós várias vezes para falar, né? E não existe. Tá? A única que efetivamente, comprovadamente, a gente consegue visualizar é de que cada um realmente compartilhe os seus R$20 mil, que seria de P&D de uma outra situação, aqui, dessa maneira, compartilhando. Relação do cliente, especificação do cliente, isso vai continuar sendo de cada um das não existe porque não é trivial. Não é trivial. Porque quando você parte para um modelo, cada companhia tem sua prioridade. Para os seus problemas, para os seus desafios, para as suas quais elas estão e-commerce. E muitas vezes o que eu estou fazendo para conseguir implementar determinado conjunto funcional, eu tenho um nível de dependência com outros que não estão no programa ou no planejamento. E o gestor diz, olha, eu preciso para o mês que vem, daqui a 2 meses, saiu um marco regulatório dentro da minha agência aqui no Estado, que agora até junho tem que estar desse jeito e não tem conversa. Ou montei uma PPP, que agora a lógica do negócio com o decreto, com tal empresa vai ser essa, muda muito a
solução e ela tem as suas prioridades. Então, a minha principal preocupação, num primeiro momento, não é nem buscar a solução, porque eu acho que só consigo buscar a solução quando eu tenho uma clareza maior dos desafios, dos problemas que eu tenho. Então, as minhas intervenções não são no sentido nacional, porque eu não representaria aqui, né, todos nós estamos investindo recursos para estarmos aqui, mas é no sentido de se preocupar com uma visão mais holística possível para que a solução tenha respostas para cada uma delas. E nós estamos engatinhando nesse aspecto, embora com uma série de avanços que são notáveis. Então, é mais essa a colocação. Eu quero que o comitê encare as intervenções que eu estou fazendo nesse sentido. Porque precisa enxergar, fazer com que todos enxerguem também, botar na mesma página, checar se está com uma clareza com o mesmo desafio, porque aí o problema, a solução, tem que estar respondendo ao que estamos encontrando. Um comentário aqui. Eu não sabia, não estava por dentro dessa questão da barramento de serviço. Eu entendi, assim, e usando aquele termo, principalmente em relação à priorização, né? Então, o que eu faria? Assim? A COSAMPA já tem um cronograma de desenvolvimento, utilizando o barramento de serviço, né? O cronograma de desenvolvimento dos módulos, plugando os módulos do barramento de serviço, então você consegue desenvolver, plugar e já utilizar os módulos novos e continuar usando o gestão velho, certo? Eles já estão fazendo isso. E eles têm um cronograma de... O modelo de dados permanece, porque senão você... Hoje a gente não muda nada. O próprio backlog já pode fazer nessa tecnologia. Porque senão a gente nunca ia conseguir passar por... Então, assim, essa ideia de barramento, de você ter uma interface com o LCS para você comunicar, não deixar o avião voando e continuar a evolução do sistema novo, no beta também a gente está passando por isso. Eu tenho um portão velho e eu tenho um portão novo que eu vou soltando as funcionalidades aos poucos. O portão velho novo só vai estar pronto em 2017. Mas eu já estou liberando e eu continuo com o velho lá e a ideia é ir trazendo as coisas e desligando lá com o tempo. Então, qual seria a minha proposta? Também para não engessar muito esse modelo colaborativo, também levando em conta as priorizações de cada companhia. Se cada companhia tem um dinheiro para investir, você tem a parte de sustentação, você tem o orçamento para um investimento. Então, o que eu faria? Pegaria esse cronograma, certo? Partindo do suposto que eu quero aderir a esse trabalho. Não, eu quero, em 2018, já estar usando a versão nova junto com todo mundo. Então, se eu tenho 1 milhão e tenho 12 empresas, eu tenho 12 milhões, o que eu faria em 2, 3 anos, eu faço em 1 ano, se todo mundo aplicar o dinheiro e fizer o desenvolvimento em paralelo. Respondendo seu anseio em relação à priorização. A COSAMPA colocou a priorização dela. Olha, eu vou começar com o cadastro de cliente, eu tenho essa sequência de desenvolvimento. Mas aí eu outra empresa fala, não, eu quero esse outro módulo que é mais importante para mim. Tá, então eu coloco lá que eu vou fazer aquele módulo, eu me comprometo a desenvolver aquele módulo, eu vou investir naquilo, então eu vou garantir a minha priorização, eu não preciso entrar naquilo, eu faço a minha fila. Que é o que a gente está combinando com a conversa. Entendeu? Porque assim, essa parte do barramento, eu entendi, já foi feita. Então eu já consigo desenvolver e utilizar módulos novos e continuar utilizando o projeção antiga. Não sei se eu consigo deixar claro. Assim. É só uma questão de organização, porque de planejamento. Você não faz um módulo de um dia para a noite. Dependendo da complexidade, pode gastar 1 ano. Mas você fala, não, a partir de hoje a minha priorização nesse módulo foi medição, por exemplo. A minha priorização é essa, eu tenho tanto para investir, eu me comprometo a fazer isso. Só vai estar pronto daqui a 1 ano. Mas aí outras empresas se comprometem com outros módulos e vão fazendo em paralelo. Ao final do ano, eu tenho N módulos prontos. E além disso, tem outras formas de colaborar. Muito modelo. Além de colaborar com o desenvolvimento, também colaborar na hora de
pegar o que foi desenvolvido e usar, olha, falta um parâmetro tal, na minha companhia eu preciso disso, que não tem Eu acho que hoje. essa é a ideia da comitê. Não é saber, e também quem tem que respeitar as autorizações de cada um. E o grau de crescimento. Hoje a gente está falando aqui, a companhia não está. Mas ela é a maior investidora de gestão. Ela tem uma equipe, ela contratou uma fábrica de software, que eu não sei como é que ficou, mas ela tem lá essa fábrica. Ela tem as necessidades dela, ela é a maior investidora. Então, ela, como maior investidora, tem outras prioridades, e como ele falava, tem N funcionalidades que não estão em gestão nenhum, só para no deles. Porque eles vinham desenvolver e não disponibilizar coisa alguma. Então, tem situações, como a gente viu hoje, de soluções pontuais que o Pinheiro pegou em outras companhias, que já está dentro de gestão, desenvolvido pela completa, a gente nem sabe. Então, o que nós acordamos com ele? Vamos discutir a arquitetura, vamos discutir a plataforma, vamos discutir as tecnologias, para que eles possam caminhar nesse sentido, colaborando com o que está aqui sendo posto e para que eles tenham prioridade. Conforme ele vai dizer, estou desenvolvendo isso, eu não vou fazer. Eu vou fazer de novo, porque eu vou fazer a outra parte. E você quer pegar um que se É porque eu vou ter que ir embora, eu não quero interromper. Tá? Então, olha, o outro item que a gente ia falar era... Acho que foi embora já voltando. Porque tinha a questão de código do empate que eles tinham disponibilizado lá e o Pinheiro ia pegar com ele. Evoluído bastante, apesar da gente ter muitas dificuldades. A minha preocupação no comitê é a gente não retomar o que nós tínhamos antes, que é esse debate, essa briga, eu quero assim, eu quero assado. Não é isso que o comitê se propõe. E o comitê precisa discutir negócio, precisa colocar aqui o que o gestão faz, como ele faz, o que ele faz, para que essas empresas que são desenvolvedoras demandadas dele tenham uma orientação. Porque se ela não tem, ela vai fazer o que está na cabeça dela. Ok? Vou pedir para o Pinheiro, junto com o Arthur, conversar com o Ministério das Cidades, para eles conversarem com essas empresas que começaram, pararam, para levantar os motivos, colocar vantagens de estar participando, colocar resultados para que eles possam voltar, porque é rico a discussão, e a gente diminuir a discussão de interesse e acrescentar aqui a discussão. Eu acho que a gente poderia fazer um ofício, né, juntos aí, falando isso, da disponibilização, tanto dos desenvolvedores como com empresas de saneamento, encaminhando para todos os presidentes. A diretoria já pediu para a gente fazer uma apresentação da pesquisa, da profissão da Tá bom. E a gente colocar essas questões mesmo, da questão do esgotamento tecnológico, da questão das regras de negócio, para que eles entendam que é aqui que está evoluindo os novos gestores. O novo que vem pela frente aí que vai ter que existir. Porque senão eles vão continuar pensando, não, eu estou bem, eu já tenho contratado, já está implantado. A Cagepa, ela está em implantação, ela nem está, começou não está em produção. Está em produção, tem homologação ainda. Aí pior, a gente está trazendo problemas de gestão, ele olha lá no terreno, não homologa. Ele fala, ele aconteceu isso só também no casinho. A gente desenvolveu ele tem um módulo gerente e um módulo agente. O agente canalizador e o gerente coleta os dados. Eles são empresas de apoio. Que é um contrato de primeiro, coisa, primeiro a gente pagou para eles, eles cobrou. É uma coisa comum de tecnologia. Isso é comum. Você tem, chegou uma hora você tem que tomar uma decisão. Por que a gente tomou uma decisão? A gente estava com tecnologia antiga, Dell, tinha uns 54 proprietários, você não conseguia evoluir o agente. Não, então vamos desenvolver uma tecnologia nova e você não tem noção, não consegue, tá? Ficou parado no tempo. A gente tomou uma decisão, pagou, assim, lógico que a gente só mencionou, mas a gente tomou essa decisão e o Ministério financiou, pagou o desenvolvimento do cacete ali. E hoje a comunidade toda se beneficia desse código. É isso, a gente está zelando pelo meio futuramente. Quando você fala de trabalho,
de feito e bem elaborado nesse negócio, a gente já não vai mexer naquilo por um bom tempo, então aquilo vai ser um ponto focal de vai ter muitos pontos que possam ser agregados. No caso positivo, e nesse incremento que a gente está tendo de desenvolvimento do focal só tem Então, tá bom. Agradeço aí a todos e podemos encerrar a reunião.